meu povo, boa tarde. Nessa live era pra ter sido às 12. Eu me atrasei aqui no consultório. E só tô conseguindo entrar agora, mas conforme prometido, estamos aqui. Estamos aqui. Tô só aguardando a equipe mandar a live pra vocês. E bora lá. Ó, nosso tema de hoje é quero me sentir seguro no meu atendimento. Pra quem não conhece, né, eu sou Andressa Fontes, nutricionista esportivo. Atuo há 14 anos aqui no consultório, atendendo atletas, praticantes de atividade física. E a gente, quando criou o Desenrola Nutri, quando criamos esse canal, nós pensamos, né, a nossa ideia é realmente ajudar e dar a mão àquele Nutri que está construindo a carreira, que quer uma carreira sólida na nutrição esportiva. E a nossa proposta é com que você saia aí do diploma para realmente faturar pelo menos 10 mil reais, para poder você conseguir ter toda uma vida com liberdade, não só financeira, mas tempo para a família, tempo de qualidade, que são coisas que eu acho que são muito preciosas, né? Se vocês estiverem aí assistindo a minha história, vocês vão ver que eu sempre falo muito sobre isso e do quão isso é importante, enfim, do quanto eu acredito. Então, ó, tema de hoje. Quero me sentir segura durante o atendimento. Então, o que é isso? O que é esse tema, né? Eu quero falar pra você que é um profissional que tá se sentindo inseguro, que quando você pensa, quero atender um atleta, você tá ali sem saber que estratégia fazer. Por exemplo, eu falo muito sempre que o profissional tá aqui preocupado em prescrever o que entregar, mas ele não entende ali aquela base do que é preciso para com que ele faça essa entrega. Então, eu sempre falo assim que é normal, que todo mundo já passou por isso. Quem tá no mercado com certeza já passou por isso, porque a nossa formação ela é muito rasa. O conhecimento é raso, o conteúdo ele não conecta, gente. Eu lembro que na época da graduação, o que eu mais sentia dificuldade era isso. Era como que a aula de fisiologia casa com a anatomia, que casa, né? Que horas isso junta tudo. Então eu sentia muito essa dificuldade. Então a sensação é que você tá ali naquela teoria e não consegue. Prática, então, de atendimento, nossa, é muito superficial. Então, eu até brinco, eu falo muito isso. Tipo assim, quando eu me formei, eu digo, vale-me Deus, era isso e agora, né? Como é que vai ser daqui pra frente? Porque eu tinha um turbilhão de dúvidas e angústias ali dentro. Então, você começa a ficar, vale-me, e agora, como é que eu vou fazer? Isso afeta a sua confiança, e afeta o seu sucesso, o sucesso do paciente, claro, né? Então, assim, o que é que eu entendo, né? Que a gente tem que entender que isso é real, isso é geral, que você não está só, que todos os profissionais passam por isso, mas para que você se destaque no mercado, você precisa tornar essa insegurança na sua força. Que foi assim como eu fiz. Eu realmente me sentia insegura, eu realmente questionava várias dessas coisas, mas eu olhei para a situação e disse, bora lá. Então, bora atrás de conhecimento e vamos procurar como é que a gente vai fazer e a coisa acontecer. Então, na verdade, é transformar essa insegurança em força, né? Então, a insegurança, ela é uma verdade, mas ela também pode ser para você uma oportunidade de crescimento, né? Então, eu digo sempre, quando você tem essa sensaçãozinha, é sinal que você tá pronto para ir pro próximo nível, né? E que bom que você tem. E que bom que você não fica ali só no raso e só entregando o raso. É extremamente importante que você entenda que precisa e que pode evoluir. E eu acho isso nobre, né? Realmente é muito importante. Então, a gente entende que é momento de procurar especialização para com que você comece a se posicionar de uma forma diferente. E aí, quando eu falo especializar, eu não tô falando só de pós, tá? Eu tô falando mesmo de conhecimento direcionado para a área que você busca e que você quer. Hoje, o mundo demanda por especialistas. Quem se especializa em nicha, com certeza se destaca. Isso eu falo sempre, né? A gente tem aí, as pessoas, elas buscam por acolhimento, elas buscam por pessoas que têm aquele conhecimento realmente do que quer. Esses dias eu tava ouvindo de uma paciente, ela tinha muitas queixas, e aí ela começou a estudar, e ela já vinha ali com algumas coisas, e ela dizia assim, Andressa, eu tô cansada de passar por todos os profissionais, eles estarem ali olhando pra minha cara como se eu fosse a louca, sendo que ela era da área da saúde, ela morre de estudar sobre aquilo, ela sabe, ela vinha com conteúdo técnico-científico, ela tava ali embasada, e a sensação de que os profissionais, eles, né,
E aí eu tô falando não da nutrição, tá? Eu tô falando de profissionais médicos. Então, a ideia de que o profissional ele era muito generalista e não sabe, não afunila, não sabe de um assunto mais detalhado, mais específico. Então, é uma temporada, o que a gente está vivendo hoje, né, essa era de conhecimento aí de rede social e de internet, enfim, de um monte de coisas, a gente tem, todo mundo, né, bombardeado de conhecimento. E aí, claro, tem o que é bom e tem o que não é. Mas o que é que eu quero falar? É que as pessoas que nos buscam, elas entendem que precisa de um conhecimento a mais. Elas têm essa percepção, elas já estão buscando pessoas diferenciadas, né? Então era isso que eu queria trazer, esse olhar para vocês. Então o público pede, o especialista, eles têm procurado, a gente vê as pessoas falando, mas é especialista nisso ou naquilo, enfim. E quando as pessoas colocam no grupo, por exemplo, eu sempre pergunto qual é a tua demanda, o que é que eu posso te ajudar? Eu digo, você vai procurar esse meu amigo aqui, que ele é especialista nessa área e tudo, enfim. Então, até isso é realmente importante. Então, bora lá. O que é que eu diria que seria o jeito errado? É você ignorar esse sentimento e continuar levando a vida com essa sensação, com essa angústia, atendendo de forma superficial. Ao mesmo tempo, gente, quando eu atendo de uma forma superficial, pensa assim, meu paciente é leigo, ele não sabe de nada. O pouco que eu der para dar o primeiro passo já ajuda, mas eu também não posso ficar só naquilo. Então, eu sempre digo assim, você também não precisa estar estagnado e esperar 1000 anos para você ter, por exemplo, ter lá todas as especializações que eu tenho, para com que você encontre essas soluções, né? Mas o que você tem, que você aprendeu ali na faculdade já consegue te colocar numa condição onde você pode começar sim, claro. E comecem, eu sempre digo, comecem. Eu demorei muito pra começar, pra cair a minha ficha ali de querer mergulhar naquilo. Isso é um ponto que com certeza eu me arrependo. Mas é importante que você busque o caminho pra mudar, né? Busque o caminho pra entregar mais. Entendendo que você vai fazer dessa frustração uma nova oportunidade, né? Então, é importante que você reconheça a lacuna. É importante que você saiba que não é só sua, porque você não tá só nessa. É uma questão relacionada, sim, à formação. E você precisa entender que isso existe e vai buscar preenchê-lo. Então, eu vou buscar por conhecimento, vou buscar por me especializar, vou buscar cursos, vou buscar praticar e eu vou atrás dessa confiança. Se você me perguntar, Andressa, o que é que te faz se sentir seguro? Sem sombra de dúvidas, conhecimento. Conhecimento relacionado à nutrição esportiva. Tem muita coisa que eu não sei. E eu sempre digo, eu não tenho problema algum em dizer que eu não sei, né? A gente não precisa saber de tudo. Dentro da minha área, eu preciso dominar muito bem. Mas o que eu não souber, com certeza, eu vou atrás de pesquisar e estudar para poder dar uma resposta. Então, entendam isso como uma oportunidade para vocês se capacitarem, para você ir evoluindo. E entendendo que aí eu tô falando de confiança do atendimento. Pra gente estar seguro, a gente tem que estar seguro da fala, de como eu comunico, do conhecimento que eu passo, do que eu entrego. Então, são vários pontos, né? São vários detalhes para com que você se sinta ali seguro. Da avaliação física, né? Que é um ponto que sempre eu ouço muito. E do acompanhar. Acompanhar já foi uma dor muito grande minha, principalmente quando eu trabalhava de maneira superficial. Então, eu dava ali dicas superficiais, né? E tudo. E aí, quando o paciente voltava, que ele já tinha feito e tudo, faltava ali o algo a mais, sabe? Enfim, mas óbvio, né? Que eu fui estudar e fazer isso diferente. Então, por que é tão importante isso? Porque é o que vai fortalecer sua carreira, é o que vai te diferenciar dos outros. Então, quando você melhora a sua confiança no atendimento, gente, esse é o momento que você conquista o paciente. É quando a gente tá aqui, ó, no tete a tete. Então, a forma como você fala, um atendimento seguro, ele não só fideliza ali o paciente, mas ele também... imagina, você conquista aquela pessoa e aquela pessoa é uma janela para te mandar mais novos pacientes. E foi assim que eu construí a minha carreira, né? Com indicações, né? E aí, logo, assim, o que é essa questão de quando o paciente gosta, você fideliza? Você consegue ter o que o paciente enxerga? Ele enxerga mais valor do seu trabalho, né? Então, ele faz essa associação do valor percebido do seu trabalho, dessa entrega. E aí a gente começa, né, a crescer, então é um caminho, né, digamos assim, que é um passo a passo. Então você vai melhorando esse atendimento, você se sente seguro, você se especializa, você conhece. E aí você começa isso vai refletir no seu crescimento pessoal e profissional, né, então vai começar a espelhar pra isso. E aí vem reconhecimento, estabilidade financeira.
E eu costumo dizer, e assim, que fique claro, sabe? Pra todo mundo, gente, que é uma construção. É uma construção. E quanto mais conhecimento você tiver, porque as pessoas só estão vendo a pontinha do iceberg, né? Eu digo isso porque vocês não têm ideia do tanto de mensagem que eu recebo o tempo todo. André, se foi o que você fez, se for dar uma palestra na universidade, aula, na graduação, porque eu só dou aula de pós, né? Mas às vezes eles me convidam e tudo pra falar um pouquinho da nutrição esportiva, quando eu consigo, eu aceito. E o que eu mais escuto, né, dos estudantes é o que foi que você fez, né, o que foi, né, pra chegar lá, enfim, pra conquistar aí o seu espaço e tudo. E, na verdade, a pessoa tá olhando só a pontinha do iceberg, porque pra ela, sucesso é isso aqui, é a agenda cheia, é estar ali no consultório, enfim. Mas, na verdade, essa trajetória do seu conhecimento, de você se tornar referência, de você ter esse conteúdo sólido, é o que faz a diferença. Então, é a pontinha do iceberg, mas por baixo, no sólido, tá muito embasado, muito bem estruturado, né? Digamos assim. Então, entendam que não foi da noite pro dia. Não foi e não é. Mas também não precisa ser tão lento esse processo. Se você tiver a orientação correta, você consegue acelerar aí o seu crescimento e o sucesso. E por que que eu penso dessa forma? Porque não adianta você se formar num dia e no outro você achar que tá brilhando, porque não deu tempo para você solidificar esse conhecimento. E aí o império desmorona, com toda certeza. Mas quando você tem uma base sólida que você vem construindo e que junto vem um conhecimento de valor, você vai se estruturando e se solidificando e você só cresce, né? O céu é o limite, assim. Então, turma, entendam isso, tá? Entendam que não é da noite pro dia e entendam que não é só com uma graduação que a gente vai conseguir esses diferenciais, tá? Bom, onde é que os profissionais, eles mais erram, né? É resolver tudo só. Sem sombra de dúvidas, é quererem estar sozinhos. E o que é que acontece? Quando a gente tá aqui no consultório, a gente tem a sensação que a gente trabalha só. As pessoas vêm, vão embora, no outro dia são outras pessoas. Você tá ali naquela demanda para poder fazer isso aqui acontecer e você tem essa sensação de tá só. E aí, a sensação, você não troca, você tem muito disso, né? Não há troca de experiências, não há troca de estudos de caso, não tem muita conversa, enfim. E aí você tem essa sensação, você tá ali sem saber, perdido, sem saber como buscar. É difícil você validar o que você faz. Então, tudo tem estratégia, né, pra isso. Inclusive, para validar o meu atendimento, eu tenho várias estratégias que eu faço. E aí, o que acontece? Você começa a estar ali mergulhado e isso, às vezes, só piora, né? Só piora ali o teu dia a dia, enfim, o reconhecimento. Então, outro erro comum é buscar apenas especializações. Esse foi um caminho que eu segui por muito tempo. Mas eu entendi que eu tinha várias outras crenças limitantes. Eu tinha muito problema com vender, porque eu dizia assim, a última coisa que eu quero na vida é ser picareta. Eu sou uma pessoa extremamente honesta. Eu só trabalho com seriedade, eu não prescrevo o que eu não posso. Eu sou toda certinha e sempre vou ser. Então, o que é que eu entendia? Quando eu olhava para um processo de venda, eu achava que enfim, eu não queria fazer aquilo, enfim, eu tinha um bloqueio, a palavra é essa, um bloqueio. Até com que eu entendi que não é sobre vender, é sobre ajudar o outro e a importância do meu trabalho. Mas o outro precisa perceber, e é uma venda, não tem como não ser. Então, essa comunicação, ela vender de uma forma estratégica, né, trazendo de fato um benefício real para o paciente, foi uma grande virada de chave para mim. Mas para isso eu tive que desbloquear muita coisa. Eu não sei nem dizer para quantas pessoas eu tive que pedir ajuda para trabalhar um pouco esse processo na minha cabeça, né? Então o erro muitas vezes está ali só bitolado em especialização. E mais uma vez a prática fica ali a desejar. E não só isso, quando a gente tá do lado de cá, eu não sou nutri, né? Eu sou empresária, um negócio aqui precisa rodar. Então eu tenho gestão de secretária, tenho gestão de contas, de investimentos, de marketing, uma série de coisas que eu não domino tudo só, né? Eu realmente tenho várias pessoas para me ajudar e que cada uma tem seu papel. Por exemplo, o meu contador é maravilhoso, meu contador enxergou a melhor forma de pagar menos impostos aqui para a clínica, desde o cadastro da forma como é a empresa, desde como nós estamos cadastrados como funcionários, enfim, uma série de coisas. Eu tenho uma equipe que faz marketing, então eu não consigo fazer só. Nem sempre foi assim.
É óbvio que nem sempre foi assim. Mas quando a gente tenta começar a dar conta ali de tudo do seu negócio sozinho, também não anda. Então, sabe qual é? Eu sempre dizia, a minha maior dificuldade era entender que não é você SA, é uma empresa. Que assim, né? Que não sou eu, mas que o meu negócio, ele é uma empresa. E aí foi quando eu entendi que eu precisava abandonar a ideia de estar ali sozinha, pedir ajuda e entender que cada um faz o que sabe muito bem, bem feito. E comecei a terceirizar tudo que era possível, né? Claro que foi um processo, não foi da noite pro dia, mas para que eu possa me concentrar no que realmente eu sou boa, que é estar com o paciente, que é dar aula e as coisas que eu amo. Então imagino o quanto que era frustrante para mim ficar fazendo... não tô falando da gestão em si, porque ainda continuo fazendo porque a cabeça pensante e a tomada de decisão ela é nossa, né? Mas ficar fazendo ali muito do básico da rotina. Então eu consegui terceirizar isso, foram pontos que me ajudaram muito, porque tirou sobrecarga, tá? Então, e aí nessa história do sol, o que que acontece? O que eu vejo muito, né? O que eu vi muito, principalmente com os meus alunos, era a sensação de achar que tá ali só e que esses problemas eles vão se resolver com o tempo. Ah, a segurança ela vem com o tempo. Gente, não vem. Simplesmente não vem. Eu digo porque eu tenho 14 anos de consultório. E essa segurança ela não veio com o tempo. Ela veio baseada em muito estudo e, enfim, em muitos investimentos. Então, às vezes, o que tá faltando é entender que tá faltando. Assim, o que falta no profissional é entender que precisa mergulhar na prática e precisa ir atrás de coisas práticas, de conteúdo prático, para poder de verdade praticar. Então, quando você fica ali só o tempo passando, na verdade, às vezes piora a situação, porque você vai só se angustiando, se sentindo frustrado. E com o tempo a gente começa a se cobrar, né? Ah, tenho tanto tempo de formato, continuo ganhando isso, é tão ruim, né? Todo mundo tem a expectativa de crescer na vida. Todo mundo entende que a gente começa pequeno e todo mundo tem expectativa de crescer. Então, quando você tá ali mais na mesma, esperando o resultado do tempo, não vem. E a frustração vem, né? Eu digo sempre, nada cai do céu. Então, eu sempre falo, não pensem, todas as vezes que vocês forem procurar cursos, enfim, procurem e olhem sempre para a parte prática. Não fiquem só, eu digo assim, às vezes eu tenho muita raiva de quando eu tô num evento científico e fica ali muito mais aquele negócio de lenga-lenga de artigo, aquela discussão, sabe? Não acho que é isso. Eu acho que as coisas elas precisam se tornar um pouco mais práticas e as minhas aulas foi algo que eu detectei e que eu sempre, desde na minha aulazinha na sala de pós-graduação, eu procuro levar isso para os profissionais, né? Como que a gente faz? Vamos agora, né, para a vida real, digamos assim, é algo que eu gosto muito. Então, eu queria fazer um desafio para vocês, para hoje mesmo, vocês começarem a identificar aí quais áreas da nutrição esportiva que você gostaria mais de aprofundar, você gostaria mais de se especializar. Escolha um tema e comece a mergulhar. Então, pensa aí em nutrição para atleta amador, performance esportiva, corredor, crossfiteiro, enfim. Comece a buscar conteúdo prático para esse público. Começa a trabalhar já um pouquinho desse nicho e começa a falar sobre isso. Porque isso vai te ajudar no teu conhecimento e vai ajudar no teu reconhecimento como uma autoridade. Façam isso de verdade. E começam a comunicar também para essas pessoas, tá? E aí, assim, você já vai estar dando o primeiro passinho, né? Pra buscar, pra se sentir mais seguro, enfim. Eu lembro que no começo, eu atendi umas modalidades, minha gente, que era o paciente aqui falando e eu no Google pesquisando pra saber o que é que era. Só que como eu tenho muita base de fisiologia, na hora que eu vi aquilo ali, eu já desenrolei a conversa. Mas sabe aquele frio na barriga, quando o paciente começou a falar, atendi atleta de rugby, atendi futebol americano. Futebol americano faz um tempão, na época que eu acompanhava a UES, a gente ficou craque, né? Atendeu muito futebol americano. Mas, assim, tinham coisas que não eram da minha realidade, que eu nunca tinha praticado, que eu nunca tinha vivido. E aí eu ficava, valei-me, né? O que me salvou, eu digo sempre, a fisiologia com certeza foi o que me salvou. E vai salvar sempre, porque uma vez que você entende como o corpo funciona, você desenrola pra qualquer modalidade. Mas é muito bom quando a gente se sente confiante que você tá falando ali de alguma coisa que você tá na sua praia. Que você tá ali falando sobre o que de fato você domina, um esporte que você pratica, que você se identifica, por exemplo, né? Fica tudo mais fácil, tá? Bom, eu fiz aqui uma sequência, gente, das coisas que eu queria falar, por isso que eu tô de vez em quando virando pra cá, tá? Uma coisa que eu escuto muito, assim, dos alunos eu tenho medo de não saber o suficiente pra me sentir seguro. Eu tenho medo, né? Eu tenho uma angústia, eu tenho medo do paciente perguntar uma coisa que eu não sei, por exemplo. E aí eu vou falar a mesma coisa que eu acabei de falar. Eu não sei de tudo.
E ninguém sabe. E eu digo isso com muita humildade. Não tenho problema nenhum em falar isso. E você também não vai saber de tudo. Mas a partir do momento que você escolhe aquela trajetória, você começa a se aprofundar naquilo, você já vai saber bastante. O suficiente para se destacar. E quando for algo que você não souber, não tem problema, assuma, não sei. Mas eu me comprometo em buscar esse conhecimento e te dar um retorno. É nobre, isso é uma atitude nobre, tá? Não tenham vergonha disso e nem busquem saber de tudo. Porque quando a gente quer saber de tudo, e enfim, de todos os conteúdos, no final a gente não sabe de nada, a gente não consegue afunilar em nada, tá? Então eu entendo demais o que vocês sentem, isso é extremamente comum, porque realmente eu acho que o que a gente tem ali na graduação não é suficiente, não traz segurança pra ninguém pra botar a cara aqui do outro lado, né? E quando a gente fala do público esportista, eles têm expectativas altas na consulta, porque qual a expectativa dele, gente? É o rendimento, ele vem pra cá porque ele quer melhorar no treino, porque ele quer performar, porque ele quer mudar o corpo, ele vem com expectativa muito alta. E a gente precisa entregar, né? Na verdade, a gente não precisa entregar, a gente precisa dar o caminho pra entregar. Então, entendam que é normal, comum, que você não tá sozinho, e eu vou falar isso muitas vezes, porque todo mundo sai da faculdade ali com muita teoria e pouca prática. Mesmo os mais desenrolados, eu era aquela aluna que eu tava metida, envolvida em tudo dentro da UES, em todos os programas. E eu saí com essa insegurança. E quando eu olho para a nutrição esportiva, muito mais. O Álvaro, meu irmão, sempre foi atleta. Nessa época, o Álvaro já era um atleta de alto rendimento. O Álvaro me perguntava coisas que eu ficava tipo, eu ia estudar, né? Mas eu me lembro demais disso. E foi assim por muito tempo, até brinco que ele foi meu maior incentivador para morrer de estudar. Então, isso angustia ali no início da carreira, é normal, vai todo mundo passar por isso. É difícil, né? Mas entenda isso como uma porta para você evoluir e melhorar, tá? Então, eu com certeza já passei pelo que vocês estão aí passando. Eu já estive no lugar de vocês. Eu sei o que é isso e eu tô aqui pra dizer que a minha história, ela seguiu de uma maneira diferente. Mas porque eu fui buscar esse conhecimento prático. Eu lembro, com o Álvaro eu passei muito perrengue, né? Porque como ele já era profissional, ele tinha muita demanda de baixo peso, não sei o quê. E às vezes vinha com suplemento. E, gente, na nutrição esportiva, lança suplemento toda hora, né? Toda hora é um negócio. E eu fico só recebendo aqueles directzinhos no Instagram dos pacientes. Ei, o que é isso? Tá todo mundo esperando um milagre. Quando a gente fala do público de emagrecimento, tá todo mundo esperando um milagre pra emagrecer. E na nutrição esportiva, todo mundo quer o suplemento milagroso. Então, eu recebo isso o tempo todo. E no começo me angustiava de, meu Deus, como é que eu vou saber de tudo, aquela coisa toda, e tarará. Eu, ai meu Deus, eu não sei isso, como que eu não sei isso, enfim. E aí não tem como saber de tudo, mas a gente vai procurar. O que é aquele princípio ativo? O que é essa substância? O que é que tá prometendo? Eu até brinco, gente, tem muito que inventar, não. Quando você sabe ali dos 5, você já sabe bastante. E pra quem não sabe dos 5, tem live, viu? Tem umas lives mais antigas falando aí dos suplementos. Então, aqui no Desenrola a gente tem muito conteúdo. Vocês podem consumir essas lives pelo YouTube ou por aqui. Vocês vão aprender já um monte. Já vai dando aí um embasamento pra vocês muito bom, tá? Então, né, o importante é que a gente precisa entender que precisa de prática, que precisa procurar isso, que essa prática precisa ser desenvolvida, que a habilidade de conversar precisa ser desenvolvida, essa habilidade de comunicar. E essa comunicação, gente, entenda que quem tá do seu outro lado, um paciente, ele é leigo. Então, a gente precisa alinhar a nossa fala pra falar com ele. Não adianta estar falando um monte de conhecimento técnico-científico pro paciente, não. Nosso papel é traduzir. É como que eu vou traduzir para que ele compreenda da melhor forma aquele conteúdo. E aí, quanto mais a gente aprende e aplica, mais confiança a gente vai ganhando, né? E aí vira, o paciente percebe, o paciente começa a confiar no seu trabalho, ele começa a falar por aí, e isso vai refletir diretamente nos resultados dele também. Porque esse momento da consulta, quando você fala com propriedade e segurança, isso gera um argumento para convencimento do paciente seguir. O paciente da nutrição esportiva, ele já segue, ele já é daquele bitolado. Quando você ganha a confiança dele, meu povo, a gente consegue tudo, até comer pedra, não tenho dúvida. O que você disser pra ele fazer, faz, porque eu mando eles tomarem bicarbonato e eles tomam e é ruim que são. Então, a gente consegue, né? Bom, então, entendam que quando você aprimora esse conhecimento, quando você se sente seguro, isso reflete sim no paciente, ele percebe, gente, as pessoas percebem, tá? Isso é muito importante. Então,
invistam, né? Eu acho que esse é o ouro da sua carreira, é esse momento. Tudo é importante, claro, mas esse é o contato do momento você e paciente, eu acho que realmente ele é precioso. E tenho muitas, eu tenho mentorandas, né? Acredito que todos já saibam, e essa é uma história sempre presente. Então, assim, eu lembro da Clarinha. A Clarinha era uma que ela começou no cross. E aí ela começou nutrição depois, né? Ela fazia crossfit. E aí ela começou nutrição pela paixão no crossfit. E aí o pessoal do crossfit já ficava, ela ainda estudante, já ficava com esse negócio, né? E ela já começava a estudar, não sei o que, tarará. E aí o que eu acho engraçado é que enquanto você é estudante, você tem todo aquele posicionamento e fala, não sei o que, tarará. Quando você vira profissional, parece que tem o peso da responsabilidade, né? A história dela parecia muito isso. Parecia que a partir do momento que ela se tornou Nutri, ela começou a ficar com mais medo do que quando ela era no passado. E aí, enfim, né? Ela tinha até uma base muito legal. A gente foi ajustando e aprimorando algumas coisas. E aí ela conseguiu retomar uma coisa que era já uma característica dela. Mas o que é que faz diferença, gente? Segurança do conhecimento. O estudante, ele não tá nem aí porque ele tá falando, ele é só estudante. E a partir do momento que ela virou profissional, ela começa a se cobrar se o que ela fala realmente é. E como na ciência é tudo, né, principalmente na nutrição, é uma área de que tudo depende. Então, até com que você consiga ter um posicionamento estruturado para falar, inclusive, de coisas simples, às vezes parece complexo, né? Mas isso é extremamente importante. No final, assim, deu tudo certo, a gente conseguiu alinhar ali muitas coisas que angustiavam ela e ela conseguiu, né, decolar. E o mais importante, assim, resgatar essa confiança da fala dela, né, que eu acho que é o fundamental. E aí, isso, quando você trabalha isso, você consegue, né, deslanchar, enfim, sua vida profissional, tá? Então, só pra gente recapitular aqui e finalizar. A gente tá falando de segurança de atendimento. Passo mais importante que eu acho nobre é você reconhecer que se sente inseguro. E você pontuar o que é que te traz insegurança. Então, qual é o tema que me traz insegurança? O que é que eu posso fazer para me dar confiança? Então, o que é que eu vou investir? Vou investir em conhecimento, eu vou começar a aplicar esse conhecimento. Eu sempre falo, principalmente para quem não atendeu, das minhas alunas, estão ali estudando, se especializando, e aí elas têm monstros do atendimento. Nossa, é uma angústia ali, um negócio, né? Eu digo, começa por pessoas conhecidas, atende teus parentes, porque vivenciar um pouco daquilo já vai te permitir aplicar e a segurança vem. Então, quando o teu parente tem resultado, gente, é tão bom ajudar as pessoas, independente do que a gente ganhou dinheiro ou não. Então, quando você começa a viver essa experiência, e aí te faz ir perdendo esses medos e ganhando uma confiança que é tão importante, tá? Então, eu sempre digo, quando a gente chega nesses objetivos juntos, cresce todo mundo, cresce o profissional e cresce o paciente. E vou trazer isso aqui pro Desenrola, tá? Quando eu consigo fazer vocês crescerem, a Andressa cresce, vocês também, isso é bom demais. Porque toda parceria precisa ser uma mão de troca e boa pra todo mundo, né? É algo que pra acontecer precisa ser dessa forma. Então, eu sempre digo, foquem no que vocês entregam, foquem na experiência, nesse momento do atendimento, se doem pra esse momento, pra que seja realmente importante. E não seja algo no automático, não seja algo com foco em dinheiro, mas seja algo focado na transformação que você quer gerar ali no seu paciente, tá? Então, turma, a gente vai encerrar por aqui. Todos esses dias, até o lançamento da Jornada da Nutrição Esportiva, eu vou estar aqui nas lives, trazendo conteúdo prático. Essas lives, elas também sobem pro YouTube, então vocês vão conseguir ter acesso, tá? Dia 18, começa a Jornada da Nutrição Esportiva. E eu quero muito ver vocês lá. Se vocês não tiverem inscritos ainda, clica no link da bio, que vocês conseguem fazer a inscrição. O evento ele é online, o evento é gratuito. E eu falo de todo o coração. Não tem ninguém na internet falando sobre isso. Não tem ninguém na internet mostrando prática. Não tem ninguém na internet mostrando o caminho. Então, é sobre isso, né? O objetivo aqui do Desenrola é você entender a sua jornada até você fortalecer a sua carreira, né? Por isso que eu digo que é do diploma aos 10 mil de faturamento, tá? Então, se inscrevam mais uma vez. Eu espero vocês lá. Tchau, tchau, pessoal!